Drones ucranianos atingiram profundamente as refinarias de petróleo russas, de modo que, no total, até 17% da capacidade foi destruída. Isso equivale a mais de 1 milhão de barris por dia. A União Europeia e o Reino Unido agora reduzem o teto do petróleo russo para 47,5 dólares. Isso prejudica o orçamento da Federação Russa, resultado das ações conjuntas da Ucrânia e União Europeia. Esse é o caso em que o dinheiro se torna uma arma. Quanto mais ataques às refinarias russas, menor a capacidade de produzir o produto. E o que ainda é produzido esbarra no novo teto de preços do petróleo, o que também reduz a receita. Por isso, neste episódio, eu proponho analisarmos juntos esse esquema, essa ligação entre os ataques ucranianos à indústria petrolífera russa e as sanções da União Europeia e do Reino Unido, novamente contra o mesmo setor de petróleo. Meu nome é Alexei Petch. Hoje é 1º de setembro, agora falarei sobre tudo em ordem. Mas antes de começarmos, peço que você se inscreva neste canal, deixe um like, escreva qualquer comentário e não se esqueça de se inscrever no meu canal do Telegram, Petch News. O link está na descrição do vídeo. Então, para entender de forma geral o mecanismo de ação dos ataques dos drones ucranianos às refinarias de petróleo e as sanções da União Europeia ao petróleo da Rússia, vou citar uma frase de economistas que a mídia ocidental está mencionando agora. O refino de petróleo não é apenas um painel de controle. São válvulas, trocadores de calor, tubos, catalisadores, turbinas, compressores e assim por diante. Quando um módulo pega fogo, você perde não só o produto, mas também a sincronização de toda a cadeia, da matéria-prima ao transporte. Paradas são recursos adiados, manutenção é força maior nos contratos e há disputas com atacadistas e regulador pelos preços internos. Uma guerra de palavras pode ser escondida, mas uma guerra nas instalações de uma refinaria de petróleo, não. Este parágrafo contém um significado simples. Quando as refinarias de Afipski, Ilsk e Ryazan estão pegando fogo, quando as capacidades param em Volga, em Ust-Luga. Você não compensa tudo isso com declarações pomposas. É a guerra da refinaria de petróleo. O que você está fazendo? Você começa a exportar mais petróleo bruto em vez de produtos petrolíferos mais caros, perde margem e fica ainda mais preso à logística que está sob sanções do Ocidente. É assim que essa ligação funciona. Destaco que um dos principais sinais do sucesso dos ataques de drones ucranianos às refinarias russas é o déficit de gasolina no mercado interno. Segundo a Reuters, petroleiros russos já perderam 17% da capacidade das refinarias devido aos ataques de drones que afetaram ao menos 10 refinarias e paralisaram completamente 5 delas. Novokuibishevskaya, Saratovskaya, Volgogradskaya, Syzranskaya e Kuibishevskaya. Além disso, metade da capacidade foi paralisada na refinaria da Rosneft em Ryazan, que abastece a região da capital da Rússia com combustível. O destino da refinaria Novochakhtinsky, em Rostov, segue incerto após ficar 5 dias em chamas devido a um ataque de drone. Agora, sobre o teto do preço do petróleo russo, os antigos 60 dólares finalmente viraram apenas um pedaço de papel, foram esquecidos. O novo valor é cerca de 47,5 dólares por barril. Isso se aproxima dos riscos reais e reduz a renda da frota sombra. Esse teto entrou em vigor a partir de hoje. Os filtros de seguro e portuários estão ficando mais rígidos. Sem uma origem transparente e comprovada do petróleo, sem um seguro adequado para o estado do navio, as entradas e reparos em portos ocidentais estão sendo fechados. Para esquemas paralelos, isso traz mais custos e atrasos, que representam dinheiro perdido no setor. Sobre o impacto no orçamento da Federação Russa também há pontos interessantes. Menos refino de petróleo significa menos impostos especiais de consumo e menos receita de exportação de produtos. Mais petróleo bruto significa maior dependência dos caprichos dos compradores e de descontos. O mais interessante é que Índia e China estão negociando ainda mais duro, sabendo que a Rússia está em crise. Não pense que a China e a Índia não veem a situação. Eles veem sim. Eles veem que a própria Rússia está refinando petróleo, mas já não consegue mais fazer isso nos volumes de antes. Por isso, vai despejar mais petróleo bruto no mercado para tentar estabilizar a receita. Se não podemos produzir derivados, vamos inundar o mercado com petróleo bruto. Mas como o número de compradores é limitado, a China e a Índia exigem ainda mais descontos para si.
Rublo, orçamentos regionais e salários sentem impacto rapidamente, não só em um ano. Quando começam esses ajustes? A decisão sobre os preços da gasolina. Para a guerra, isso significa menos dinheiro fácil para cobrir falhas e garantir lealdade. Mas aqui é importante notar que a Ucrânia decidiu atacar também as instalações que transportam petróleo bruto e derivados para a Europa. Ou seja, não apenas as refinarias. O ataque mira tanto o refino quanto o bombeamento de combustível, maximizando o impacto nos recursos econômicos do inimigo. Então, na semana passada, as Forças Armadas da Ucrânia atingiram uma estação estratégica de bombeamento de petróleo na região de Bryansk, perto do povoado de Naitopovichi, que bombeia cerca de 10 milhões de toneladas de diesel por ano. Além disso, na semana passada, as forças ucranianas atacaram o oleoduto Ryazan-Moscou e instalações-chave do oleoduto Druzhba, em particular o entroncamento na cidade de Unecha. A destruição da estação de Unecha limita significativamente o fornecimento de combustível não apenas para a Rússia, mas também para a Bielorrússia e a Europa. E, em meio a esses ataques, a Rússia também sentiu o impacto das sanções internacionais 18. As restrições da União Europeia baixaram os preços do petróleo russo e pioraram a crise orçamentária. O estado de crise agora também está se espalhando para a indústria do carvão. Por exemplo, a principal região de Kuzbass está fechando minas uma após outra, algo inédito até nos anos 90. O setor de aviação também está à beira do colapso, porque mais uma vez há a combinação das sanções ucranianas e ocidentais. O fechamento frequente dos aeroportos por ataques de drones e problemas na manutenção das aeronaves causados pelas sanções tornam os voos deficitários e imprevisíveis. Os problemas também afetaram a indústria automobilística da Rússia. As vendas de 60%, o lucro de 2024 diminuiu 28 vezes e a empresa passou a operar em uma semana de trabalho de 4 dias. Outras fábricas, como a de automóveis de Gorky e a de ônibus de Liquino, também terão salários reduzidos em 20%. A situação na Gazprom também é crítica. O nível de extração de gás está no ponto mais baixo desde 1985, o que piora as condições financeiras do Kremlin para conduzir a guerra. Por isso, a Rússia recorre à China, Coreia do Norte e negocia com a Índia na cúpula da Organização de Cooperação de Xangai. O efeito para a Ucrânia e seus aliados é claro. Primeiramente, isso ajusta a posição de negociação de Moscou, quando, desculpe a expressão, até na televisão dá para ouvir a tosse do orçamento. Bem, é muito difícil dar palestras até mesmo para russos sem instrução sobre nós vamos sobreviver a qualquer teto de preços, sanções não nos afetam e assim por diante. É preciso ser um russo realmente muito ingênuo para não ver que os drones ucranianos estão de fato destruindo sistematicamente o setor de refino de petróleo. É preciso ser cauteloso, ou francamente burro, para não ligar os ataques às refinarias com as filas nos postos de gasolina. Em segundo lugar, isso coincide no tempo com a caça europeia à frota fantasma da Rússia e a mistura de petróleo em terceiros países. Quanto maiores os riscos no Mar Vermelho e no Mar Negro, mais faz sentido manter as regras rígidas. Em terceiro lugar, essa é uma boa resposta para quem defende atacar só depósitos e bases militares. Por que as Forças Armadas da Ucrânia atacam refinarias de petróleo? A questão é que, em 2025, esses depósitos e bases militares também funcionam como tanques nas refinarias de petróleo. Como você vê, isso tem efeito. Portanto, como se diz, a combinação das sanções ucranianas e ocidentais certamente traz resultados, por isso deixo reticências aqui. Deixem suas opiniões e conclusões nos comentários deste vídeo, inscrevam-se no canal, ativem o sininho e não se esqueçam de deixar o like. É isso, cuidem-se, até mais.